O que é direito primitivo? O que são sistemas ou famílias legais? Você já pensou nisso? Esses são os temas de hoje. No vídeo passado, vimos o direito primitivo. Agora, vamos dar 4 exemplos do direito primitivo. 1. Direito indígena Cherokee. 2. Direito indígena Mapuche. 3. Direito esquimó. E 4. Direito cigano. Além disso, já entrando no direito comparado de culturas, vamos ver também a diferença entre os sistemas ou famílias legais ou do direito. O direito indígena Cherokee atualmente adota a escrita alfabética e tem Constituição e Suprema Corte próprias, numa tentativa de manter sua autonomia num forte e histórico sistema de colonização e de assimilação. Embora a codificação jurídica tenha sido uma influência colonizadora, atualmente é usada pelos indígenas para manter sua autonomia e defender sua cultura. O povo Cherokee está localizado nos Estados Unidos, em Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, embora não sejam seus territórios originais. As origens do povo Cherokee estão na América do Sul, mas migraram para o Norte. Vivem em aldeias de até 200 pessoas, com governo autônomo composto por 2 chefes. O chefe da paz usa a cor branca, cuida do cotidiano da casa e da religião. E o chefe da guerra, que usa vermelho, cuida do conflito, das negociações, do comércio e dos estrangeiros. 2 foram as percepções dos colonizadores no primeiro contato com o povo Cherokee. A primeira percepção foi a de que não existia direito, lei ou sanção, pois o povo Cherokee tinha uma grande tolerância com o ilícito, por exemplo, com o homicídio e com o adultério. A segunda percepção foi a de que existia entre o povo Cherokee um profundo senso de liberdade e de igualdade, por exemplo, entre homens, mulheres, crianças e idosos. Dá para imaginar o espanto que tais costumes indígenas geraram no colonizador. A agressividade e a violência eram comportamentos evitados entre os Cherokee, que incentivavam o caminho branco da justiça, da paz e da amizade. Os Cherokee acreditam numa ordem divina superior que tudo governa. Os rituais liderados pelo sacerdote são uma forma de respeitar essa ordem divina superior e de expiar os pecados e os erros da comunidade. Os araucanos ou mapuches são um povo indígena que vive na Cordilheira dos Andes, nos países do Chile e da Argentina. Atualmente são 650 mil, 6% da população do Chile e 0,1% da população da Argentina. Suas origens remontam à Amazônia e à migração em razão da colonização hispânica. No direito Mapuche, ganha destaque o direito penal. Os crimes mais graves são o roubo e o adultério. Os menos graves são dívidas e os de média gravidade são homicídio, feitiçaria e furto. As penas mais graves poderiam ser substituídas por multa pecuniária. A lei de talião esteve presente, mas foi gradualmente sendo substituída por penas pecuniárias em razão da importância do parentesco. Os processos eram mediados pelo cacique e pelas mulheres, sendo que os anciãos agiam quase como advogados para as partes envolvidas. Os Inuit, ou esquimós, são as populações nativas do Círculo Polar Ártico, que abarca os países do Canadá, Alasca, Groenlândia, Dinamarca e norte da Rússia. Suas origens remontam à Sibéria. Em razão da migração pelo Estreito de Bering, chegaram à América. Atualmente, em razão da assimilação de sua cultura, vivem em reservas e correm o risco constante de perda da própria identidade. Como todos os povos primitivos, os esquimós acreditam em sanções sobrenaturais que podem perpassar várias gerações e antepassados. Isso porque a violação de uma regra não atinge apenas a vítima e seu autor, mas toda a família e toda a comunidade. Além disso, as virtudes morais e costumeiras se confundem com as regras jurídicas. As penas são muito variadas. Por exemplo, a fome, a maledicência ou execração pública, ignorar, envergonhar ou ridicularizar o ofensor. O ostracismo é a pena mais grave e aplicada apenas se essas anteriores não derem certo. Além disso, os duelos físicos e os duelos musicais também eram vistos como modos de solução de conflitos. No duelo físico, o vencedor era o mais forte. E no duelo musical, com canções irônicas sobre o adversário, as mulheres cantam e os homens tocam e dançam. O duelo musical esquimó lembra muito as batalhas de rap atuais. E todas essas sanções e modos de solução de conflitos visam a paz, a ordem e a reconciliação da comunidade. O povo cigano é chamado de nação romani, ou povo Roma, em razão de seus antepassados na Romênia, no leste europeu.
Mas nem todos os ciganos são dessa parte do mundo, existindo também, por exemplo, os ciganos alemães, chamados Sinti, que foram exterminados durante o nazismo. Suas origens comuns remontam à Índia e se espalham pela migração. O povo cigano vive em acampamentos e nunca pensou em adotar um código único de leis escritas. Eles preferem seus costumes e tradições. Todo o direito costumeiro cigano está fundamentado no ciclo religioso da vida, baseado no dualismo puro e impuro. As impurezas vêm de vários tabus menstruais, gravídicos, sexuais, sociais e etc. Em razão desse costume, os ciganos têm verdadeiro pavor das impurezas e das contaminações. O povo cigano tem cortes próprias para resolver seus conflitos e crises. Os juízes são os mais idosos da comunidade, sendo suas decisões inapeláveis. As sanções variam desde as mais simples, de multas e penas pecuniárias, até a mais grave de banimento, considerada uma pena de morte, mas não de morte física e sim social. Os exemplos do direito primitivo provam a diversidade humana e cultural, que pode ser estudada não apenas pela perspectiva dos povos sem escrita, mas também pelo direito comparado. Nesse caso do direito comparado, aparecem as várias famílias ou sistemas legais. Assim, podemos falar em 6 famílias ou 6 sistemas legais. 1. Romano-germânico ou civil law. 2. Anglo-americano ou common law. 3. Chinês. 4. Indiano. 5. Islâmico. E 6. Judaico. Em razão do colonialismo, essas famílias ou sistemas legais se espalharam pela Ásia, África, Oceania e América, inclusive no Brasil. Vamos ver agora os sistemas da Civil Law e da Common Law. O sistema romano-germânico ou Civil Law é atualmente o mais presente no mundo. Sua origem remonta à antiguidade grega e romana, na qual havia uma mistura enorme entre direito jus e religião fas. Além disso, misturavam-se também o público e privado, profano e sagrado, cidade e templo, rituais jurídicos e rituais religiosos. Em Roma, cada vez mais as fórmulas rituais e os brocados jurídicos se tornavam especialidade dos jurisconsultos ou jurisprudentes, que emitiam seus pareceres e decisões, tais como Ulpiano, Papiniano, Gaio, etc. O jus, o direito, tornava-se, em Roma, uma ciência baseada na lógica, e não uma filosofia, como na Grécia. Além disso, o direito tornava-se também um instrumento de poder governamental, político e imperial. Por todas essas razões é que aparecem em Roma as primeiras compilações de leis, como as de Gregório, Teodósio e a mais famosa de todas, que é a de Justiniano. A compilação de Justiniano é chamada de Corpus Juris, que tem 4 seções: o Código, o Digesto, as Institutas e as Novelas. Somente na Idade Média é que a compilação de Justiniano ganhou um adjetivo, Corpus Juris Civilis, diferenciando-o do Corpus Juris Canonici, ou canônico, numa clara referência, mais uma vez, à mistura entre direito e religião. Na transição do medievo para a modernidade, na Itália, na cidade de Bolonha, onde nasceu a primeira universidade de direito, surge a Escola dos Glosadores, que redescobrem o direito romano, ou o Código de Justiniano, e passa a utilizá-lo como um direito comum europeu. Assim, o direito romano deixa de ser visto como uma junção de todas as leis romanas e passa a ser visto como uma junção de todas as leis dos países europeus. No século XVIII, fruto da modernidade e do iluminismo, o modelo do direito romano chega ao seu apogeu com a codificação, ou seja, com o nascimento dos estados nacionais e dos primeiros códigos civis. Bavária em 1756, Áustria em 1787, Prússia em 1794, a França em 1804 e a Alemanha em 1900. Fazendo nascer também várias outras escolas ou movimentos jurídicos, tais como escola da exegese, escola histórica, escola sociológica e etc. Sobre essas escolas, ver a playlist de hermenêutica jurídica aqui abaixo na descrição. Agora, com a codificação, o direito romano passa da junção de todas as leis dos países europeus para o modelo de códigos nacionais que tem a pretensão racionalista de abarcar toda a realidade. O sistema anglo-americano ou common law tem como fonte primária do direito não a lei, mas sim os precedentes jurisprudenciais. Se a civil law dá ênfase ao legislador, a common law dá ênfase no juiz. Portanto, é o precedente que vincula e determina todo o sistema jurídico. Isso não significa que não haja a presença de leis escritas na common law. Elas também existem sim. Os principais países que adotam a common law são os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.
O sistema da common law é muito criticado por dar mais abertura ao chamado ativismo judicial. No entanto, atualmente, há uma aproximação grande e mistura entre os dois sistemas, o que chamam de common lawização, fazendo com que o ativismo judicial apareça também na civil law. Isso fica nítido nas duas principais reformas brasileiras, a do Código Civil e a do Código de Processo Civil, as quais deram uma importância enorme à jurisprudência e ao juiz. Então era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre.